A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém? Louvado seja Deus. Nesta noite, louvado seja Deus, nós trazemos aqui, louvado seja Deus, neste vídeo, louvado seja Deus, para nós mostrarmos e esclarecermos diante da palavra de Deus o que é que simboliza a Páscoa. Sabemos, louvado seja Deus, que já estamos entrando, aleluia, na semana da Páscoa, louvado seja Deus, na Semana Santa. E que muitas pessoas, louvado seja Deus, não têm o conhecimento e entendimento do que é a Páscoa. Então a Bíblia ela nos diz, louvado seja Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo de número 40 e 41, a Bíblia diz dessa forma: E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E acontecendo que passados 430 anos, naquele mesmo dia, a todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que no Antigo Testamento a Páscoa do Senhor simboliza, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então vemos, louvado seja Deus, que foi muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, que o povo de Israel passaram em cativo, que passaram presos, prisioneiros, louvado seja Deus, escravizado nas mãos de Faraó, 430 anos. Então muitas pessoas não sabem, louvado seja Deus, o que simboliza a Páscoa. A Páscoa não simboliza, louvado seja Deus, aquele coelhinho que todos os anos, louvado seja Deus, aparece, aleluia, que coloca ovo de chocolate, não. A Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel do Egito, das mãos de Faraó. Vamos ler aqui um texto, louvado seja Deus, para que o Espírito Santo ele possa falar mais aos nossos corações. Eu já quero pedir a você, louvado seja Deus, que não é inscrito no canal, louvado seja Deus. Se é a primeira vez que você está por aqui, louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva aí no canal, louvado seja Deus. Ative aí o sininho das notificações, para que o YouTube, louvado seja Deus, quando nós postarmos um vídeo, você ser notificado. Deixe aí o seu like, louvado seja Deus, para que venha ajudar o nosso canal a anunciar a palavra de Deus e compartilhe, louvado seja Deus, o máximo, para que outras pessoas sejam beneficiadas com a palavra de Deus. Então vamos ler aqui, louvado seja Deus, o texto que está no livro de Êxodo, capítulo 12, e vamos ler aqui alguns versículos da Bíblia, para nós entendermos, louvado seja Deus, o que foi que Deus fez, louvado seja Deus, em favor do povo de Israel, para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Vamos ler o versículo de número 13 e vamos ler o versículo de número 27. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. E tomaram do sangue e poluão em ambas as obreiras e nas vergas das portas das casas em que comerem. Versículo 13, louvado seja Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 27. Então direis: a este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. Vemos, louvado seja Deus, que aqui é uma história muito grande. Esse texto, louvado seja Deus, que fala da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, começa lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus, louvado seja o nome do Senhor, levanta um homem chamado Moisés, para ser, louvado seja Deus, o libertador de Israel. Moisés, louvado seja Deus, foi atraído por Deus, louvado seja o nome do Senhor, por meio de uma sarça ardente. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus naquela visão a sarça se queimava e não se consumia. Então louvado seja Deus, por intermédio daquela visão, Deus ele fala com Moisés, para libertar o seu povo, lá do cativo de Faraó e da escravidão do Egito. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Deus levanta Moisés, Deus manda um recado pela boca de Moisés, para dizer para Faraó,
que soltasse o seu povo para adorar a Deus a 3 dias de distância do deserto, porque Deus queria, louvado seja Deus, que o povo de Israel viesse adorar o Senhor. Mas só que a Bíblia nos fala, louvado seja Deus, que o próprio Deus disse para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó, para que Faraó, louvado seja Deus, libertasse o seu povo, porque Deus ia provar o coração e a fé de Moisés. E a Bíblia nos fala, louvado seja o nome do Senhor, para que o vídeo não venha ficar muito prolongado, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele levanta 10 pragas sobre o Egito. Sabe para quê? Para libertar o seu povo, para que o Faraó e os egípcios viessem compreender e entender que existia um Deus em Israel, que o Deus de Israel não era igual aos deuses do Egito, os deuses, louvado seja Deus, de imagem de escultura, os deuses pagões, os deuses dos dogmas, os deuses, louvado seja o nome do Senhor, que requeria adoração à própria imagem e ao próprio homem. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus levanta, louvado seja Deus, 10 pragas. E na última praga, louvado seja Deus, Deus ele chama Moisés e diz para Moisés: olha Moisés, tu pega aí, louvado seja Deus, um cordeiro. Se a família for grande, louvado seja Deus, vai dividindo aí. Tu pega aquele sangue que vai ser sacrificado. Tu mata o cordeiro, tira o sangue, louvado seja Deus. E esse sangue vai ser, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser o sinal, vai ser a marca, louvado seja Deus. Porque à meia-noite, louvado seja Deus, eu vou passar pelo Egito. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Aquela casa que não tiver a marca do sangue, louvado seja Deus, eu vou, aleluia, exterminar. Eu vou acabar, eu vou destruir. Essa, louvado seja Deus, era o sinal da promessa de Deus, para que Deus não viesse trazer a destruição. Olha o que fala aqui no versículo de número 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então vemos, louvado seja Deus, que essa marca do sangue do cordeiro, a qual Deus mandou Moisés ali pegar aquele sangue, matar o animal, tirar o sangue e colocar por expiação dos umbrais das portas, nas ombreiras, nas entradas das casas, labadaia, oricanto, ravasebe, canto, rabadaia, ai de como amava sébia. Então o sinal era esse, para que Deus viesse entender e compreender que ali aquele sangue, aquela marca que estava ali, louvado seja Deus, aquela casa era do seu povo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no livro de João, no capítulo 1 e versículo de número 19, quando o próprio Jesus Cristo ele desce para o batismo de João, louvado seja Deus, para ser batizado. João ali, louvado seja Deus, batizando o povo no Rio Jordão, com toda aquela multidão. Jesus Cristo ele vem se aproximando do batismo. Então João ele fala para o povo: olha, está vendo aquele homem ali? Aquele homem ali, louvado seja Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus já falava para os dias futuros. Deus ali, louvado seja Deus, já mostrava, louvado seja Deus, uma redenção lá na frente, próxima. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Páscoa do Senhor no Antigo Testamento, ela simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas dias futuros, louvado seja Deus, como Deus falou pela boca, aleluia, bendito seja Deus, do profeta Isaías, que ele verdadeiramente foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dias futuros, louvado seja Deus, no Novo Testamento, aleluia, o sangue do Cordeiro Imaculado já simbolizava, louvado seja Deus, a crucificação de Cristo para os nossos dias. Sabe para quê? Para nos libertar, louvado seja Deus, da maldição de todos os nossos pecados. Então vemos, louvado seja Deus, que a Bíblia ela tem base. Louvado seja Deus, ela tem, louvado seja Deus, toda a instrução para que o homem venha entender, louvado seja Deus, e venha compreender. Então João ele anuncia no batismo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos, louvado seja Deus, que o Cordeiro ele já aparece no Antigo Testamento, no começo, no princípio, louvado seja Deus. E no Novo Testamento ele torna a aparecer que o próprio Cordeiro simboliza Jesus Cristo de Nazaré.
A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos, louvado seja Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, louvado seja Deus, a Páscoa simboliza a libertação do seu povo. No Antigo Testamento, louvado seja Deus, a Páscoa simboliza, louvado seja o nome do Senhor, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E no Novo Testamento, através da crucificação de Cristo, que Jesus Cristo, ele foi crucificado pelos nossos pecados, para perdoar, louvado seja Deus, e nos resgatar, louvado seja o nome do Senhor, da maldição, da lei e do pecado, que verdadeiramente nos escravizava. Então, abrindo uma porta, abrindo acesso, louvado seja Deus, nós temos a intimidade com o Pai, com o Filho e com o Divino Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 13, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos voltar para o Antigo Testamento, quando Deus, louvado seja o nome do Senhor, botou aquele sinal da marca do sangue do Cordeiro de Deus nas umbrais das portas. Aquele sinal, louvado seja Deus, é porque o Senhor ia passar meia-noite ali no Egito, para trazer a última praga, louvado seja Deus, sobre o Egito, sobre a terra de Faraó, a praga dos primogênitos. Então vemos, louvado seja Deus, aleluia, que à meia-noite, louvado seja Deus, o Senhor passa. E toda a casa que não tinha marca do sangue, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, nesta noite, que a marca do sangue, ele está na tua casa, porque tu é templo e morada do Espírito Santo. O inimigo de várias e várias formas, ele tenta acabar com a tua vida, de várias e várias formas, o inimigo peleja contra a tua vida, para acabar com o teu lar, com o teu casamento, com a tua família. Mas o que permanece, louvado seja Deus, que não deixa o inimigo acabar com a tua vida, com a tua família e com o teu lar, é porque tu tem a marca do Cordeiro de Deus sobre a tua vida. Então vimos, louvado seja Deus, que tudo isso para os dias futuros, bendito seja Deus, já simbolizava a vinda de Cristo, o sacrifício, o Cordeiro de Deus. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, no versículo de número 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima, diz o Senhor, de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então a marca do sangue simbologicamente simboliza o livramento de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, nesta noite, não se preocupe, volte o seu coração para o Senhor, creia que Ele existe galardoador daqueles que o buscam. Aproxime-se de Deus, aplique o seu coração, a sua fé no Senhor, porque a marca do sangue de Cristo verdadeiramente é quem nos guarda, é quem nos livra de todo o mal. Então vemos, louvado seja Deus, Deus ali, bendito seja o nome do Senhor, mandou Moisés colocar a marca daquele sangue, para quando ele passar meia-noite, aleluia, aquela casa que tivesse a marca do sangue, não ia trazer praga de mortandade, não ia ser ferido, louvado seja Deus, mas ali Deus garantia o grande livramento sobre a vida do povo de Israel lá no Egito, porque a tendência de Deus era resgatar o seu povo, libertar o seu povo como Ele libertou. Então, através dessa última praga, o primeiro que morre foi o primogênito, aleluia, louvado seja Deus, do rei do Egito, de Faraó, que estava sentado com ele no trono. E toda a casa dos egípcios, louvado seja Deus, a praga de mortandade, ela entrou, sabe por quê? Porque não tinha marca do sangue. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, olha para cá nessa noite, louvado seja Deus. Deus tem livramento sobre a tua vida nesta noite.
Essa Semana Santa, louvado seja Deus, Ele vai te guardar. Nessa Semana Santa, o sangue do Cordeiro de Deus está sobre a tua vida, está sobre o teu lar, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. A mortandade, ela não vai entrar. O inimigo, ele peleja, mas não vai conseguir, porque a marca do sangue é quem te garante a vitória e o livramento sobre a tua vida. Então, depois dessa última praga, louvado seja Deus, os primogênitos lá no Egito, Deus, ele resgata o seu povo com mão forte, a Bíblia diz, com mão poderosíssima, através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que Deus fez lá no Egito. Então vemos, louvado seja Deus, para ficar bem claro, louvado seja o nome do Senhor, que a Páscoa, ela simboliza no Antigo Testamento a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E no Novo Testamento, através do sangue de Cristo, que foi derramado sobre o madeiro, para perdoar todos os nossos pecados, para nos libertar de toda a maldição de todos os nossos pecados, simboliza a Páscoa, Jesus Cristo de Nazaré. A crucificação do Cordeiro de Deus imaculado, que foi sacrifício vivo e perfeito diante dos olhos de Deus. Porque existem muitas heresias por aí, meus irmãos. Vamos vigiar, examinar as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Livro de João, capítulo 5, versículo 39. Mateus, capítulo 22, 29. Errais o homem, não conhece as Escrituras, e não tão pouco o poder de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 1, e versículo de número 3, que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Então a Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel do Egito, e no Novo Testamento a crucificação de Cristo no Calvário, nos resgatando, nos tirando da maldição de todos os nossos pecados e trazendo sobre a nossa vida a graça de Deus sobre a humanidade. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, no versículo 27 do livro de Êxodo 12, e então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Eu sou o pastor Antônio Evangelista, e você está no canal, no nosso canal, pregando o Evangelho da Salvação. Deixa aí seus comentários, o que é que você acha da Páscoa, o que é que você acha o que é a Páscoa, se verdadeiramente esse vídeo, ele está falando a verdade. Comente, compartilhe, deixe o seu like, o seu joinha e se inscreva no canal. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe pelo sangue de Jesus.